Boa tarde, alunos do oitavo ano. Iniciando nossa semana, né, na disciplina de redação. Mas antes, espero que vocês estejam bem, com saúde e em casa ainda. Por mais que a gente tenha a impressão de que toda essa crise, né, todo esse vírus já foi embora, mas ele ainda não foi, certo? Ele ainda oferece muitos perigos para nós. Então, pessoal, eu desejo que hoje vocês estejam com muita saúde, que vocês estejam em casa se cuidando, certo? Então, hoje, na nossa disciplina de redação, nós vamos conhecer um assunto muito importante na área das linguagens. Nós vamos conhecer as figuras de linguagem, a ironia, paradoxo, a antítese, a hipérbole, a prosopopeia ou personificação e o eufemismo. Essas figuras de linguagem, elas têm o objetivo, né, de enfeitar mais a mensagem, criar um efeito mais expressivo, né, mais significativo. A gente já viu lá no sétimo ano algumas figuras de linguagem, como a metáfora, a metonímia, a comparação e outras figuras de linguagem que a gente viu lá no nosso sétimo ano. Nós vamos dar continuidade agora no oitavo ano com algumas outras figuras de linguagem que são usadas, né, para mostrar uma determinada expressividade pelo autor à sua mensagem, tornando essa mensagem mais chamativa, né? Mais enfática, mais prazerosa de se ler, né? Onde se há uma carga de emoção, de sentimentos, né? E o que vai tornar esse texto mais expressivo. Então, nas figuras de linguagem, agora nós vamos estudar algumas figuras de linguagem que podem ser empregadas para criar efeitos expressivos diversos. Conheça-as. Inicialmente, nós vamos estudar a ironia. O que é uma ironia, né? Quando você está ironizando, né? Você está procurando ridicularizar alguém ou demonstrar um certo sarcasmo, um tom engraçado de uma mensagem, certo? Então nós vamos agora reler um trecho da crônica Um Idoso na Fila do Detran, certo? Que nós vimos na crônica humorística esse texto, O Idoso na Fila do Detran. Vamos lá. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: O senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não sou gestante, tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando. Não tenho mais, tenho só 65 anos. Então, pessoal, olha, com base nisso, daqui a pouco nós vamos conceituar o que é a ironia, né? Que vocês já puderam ter a ideia de um trecho do texto que vocês leram, do idoso na fila do Detran, e puderam verificar o que é, né, essa ironia. Nós vamos fazer essa atividade da letra A e da letra B, letra A e letra B, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o que é ironia. Nesse trecho, o narrador pensou em dar uma resposta inusitada à moça. Por que ele pensou em fazer isso? E na letra B, que efeito de sentido esse trecho provoca no texto?
Letra A e letra B. Letra A e letra B. Com base sempre no trecho que nós lemos. O trecho da crônica Um Idoso na Fila do Detran. Estão conseguindo, pessoal? Então, pessoal, na letra A. Nesse trecho, o narrador pensou em dar uma resposta inusitada à moça. Por que ele pensou em fazer isso? Porque ele ficou, pessoal, ele ficou bastante incomodado com o fato de a moça concluir que ele era idoso e por isso pensou em dar uma resposta absurda à funcionária, afirmando que era gestante. A resposta é: o narrador, né, que é, entre aspas, o idoso, ficou bastante incomodado com o fato de a moça concluir que ele era idoso e por isso pensou em dar uma resposta absurda esse A é crasiado, viu, gente? A funcionária dizendo que era gestante. Letra B. Que efeito de sentido esse trecho provoca no texto? Que efeito de sentido esse trecho provoca no texto? Humor, né, gente? Provoca humor, porque foram apresentados ao leitor os fatos de uma forma irônica. Pois foi apresentado ao leitor os fatos de uma forma irônica. Olha, então, o que aconteceu nesse texto? No trecho acima, o narrador pensou em dizer para a atendente do Detran que era gestante como forma de chamar a atenção dela para uma situação óbvia, a de que ele não era gestante. Certo? Então, o que é a figura de linguagem chamada ironia? Quando se diz o contrário do que se quer dar a entender, utilizamos a figura de linguagem ironia. Ela é utilizada para ridicularizar ou ressaltar algum aspecto passivo de crítica. Veja o exemplo. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Certo? Então, a ironia dessa frase, que pessoa educada, né? Entrou sem cumprimentar ninguém. A ironia dessa frase está no fato de que a pessoa entrou sem cumprimentar ninguém, então ela não é uma pessoa educada.
Como a frase diz, olha, que pessoa educada, entrou sem cumprimentar ninguém. Então, ele está ironizando, porque já que a pessoa entrou sem cumprimentar ninguém, então ela é uma pessoa mal educada e não uma pessoa educada. Por isso que a ironia, ela vai dizer o contrário do que eu estou apresentando, certo? Então ela vai ridicularizar ou ressaltar algum aspecto passível de crítica, como esse exemplo. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém, ok? Na página 102, página 102, página 102. O paradoxo. Leia, aqui é bem interessante, porque o que é um paradoxo, quando a gente chama assim, que houve um paradoxo de ideias, né? Então, o que é um paradoxo? São ideias contrárias, certo? Um paradoxo é um contrário. 2. Leia uma estrofe de um poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse aqui é o poema Amor é fogo que arde sem se ver, do Luís Vaz de Camões, certo? É o poema mais célebre desse autor. E nesse poema nós temos mais ou menos uns 4 exemplos de paradoxo, certo? Então, o que é um paradoxo? É uma situação de uma ideia contrária, certo? Então, na letra A e letra B, letra A e letra B, vocês vão analisar o poema, né? Do Luís Vaz de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Vocês vão analisar para responder a letra A e a letra B, certo? Da 8ª questão. Desculpa, da 2ª questão. Nas próximas aulas, pessoal, nas próximas aulas eu vou estar trazendo para vocês um TD que vai falar especificamente dessas figuras de linguagem que nós estamos vendo agora, certo? Vamos lá. Então, pessoal, olha. Na letra A. Lendo novamente o poema, a estrofe do poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, esses versos reúnem ideias contraditórias. A oposição exposta nos versos é absurda, exagerada ou possível de acontecer. Vocês acham que amor é fogo que arde sem se ver? Como é que é uma ferida que dói e não se sente? Como é que é um contentamento e ao mesmo tempo descontente? Como é que é dor que ao mesmo tempo desatina sem doer? Então, esses versos reúnem ideias contraditórias. A oposição exposta nos versos é absurda, exagerada ou possível de acontecer. É absurda, né, gente? Não é nem exagerada, né? E nem possível de acontecer. Ela é um absurdo. É absurdo
pois as situações descritas não ocorrem na realidade. Pois as situações descritas não ocorrem na realidade. Como é que o amor é fogo e arde sem se ver? Como é que uma ferida dói e não se sente? Como é que existe um contentamento, que esse contentamento é descontente? Como é que é uma dor que ao mesmo tempo desatina sem doer, né? Então, é uma situação absurda, pois essas situações descritas não acontecem na realidade. Ok? Essa tarefa vocês vão enviar, escutem bem, essa tarefa vocês, após a gente fazer essa tarefa, nós fazemos a correção, vocês vão tirar foto e vão enviar para o meu WhatsApp, não é para o e-mail. Vocês vão enviar pelo WhatsApp. Letra B. Que efeito de sentido esse recurso atribui ao trecho lido? Que efeito de sentido esse recurso atribui ao trecho lido? Olha, o que é um paradoxo? São ideias contrárias, contraditórias, né? Então, que efeito de sentido esse recurso atribui ao trecho lido? Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, mostra-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Quer dizer que o amor é um sentimento contraditório, paradoxal. Certo? Então, que efeito de sentido esse recurso atribui ao trecho lido? Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Então, pessoal, olha, a união de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas, ou seja, o que são ilógicas e reais, em um mesmo enunciado é chamado de paradoxo. No poema, Camões utilizou a linguagem de maneira não convencional, empregou palavras e expressões fora do seu sentido comum e uma forma inusitada e expressiva de construir frases. Certo? Então, no poema Amor, é fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões, o autor utilizou a linguagem de maneira não convencional, ou seja, não foi uma maneira comum que ele usou as palavras. Empregou palavras e expressões fora do seu sentido comum e uma forma inusitada e expressiva de construir as frases. Como foi que ele construiu essas frases? Amor é fogo. Amor é fogo? Como é que o amor é fogo? Ele arde sem se ver. Como é que uma coisa arde se você vê ali que está ardendo? É ferida que dói e não se sente. Como é que dói e eu não estou sentindo? É um contentamento descontente. Como é que eu estou contente e estou descontente? É dor que desatina sem doer. Como é que está doendo e está desatinando sem doer? Então, aqui há um paradoxo, ou seja, há ideias contraditórias, incomuns, quando ele diz ilógicas, são irreais. Irreais. Ok? Nós vamos ver agora, nós estamos vendo aqui de uma maneira mais breve, porque nas próximas aulas vocês vão estar respondendo
certo? Um TD sobre essas figuras de linguagem em específico, tá bom? Agora nós vamos ver a velha e boa antítese. Velha e boa antítese. A antítese, ela é muito parecida com o paradoxo. Só que o paradoxo são ideias contraditórias e lógicas, ou seja, são irreais. Algo que realmente não existe, só existe no pensamento lírico, né? Enquanto que a antítese, pessoal, é o sentido contrário. É realmente o sentido contrário das palavras, certo? Enquanto que no paradoxo são ideias contrárias, há uma contradição de ideias, na antítese é uma ideia contrária à outra. Então, a antítese, os versos a seguir fazem parte de uma letra de canção. Leia-os. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Essa música é do Lulu Santos. Certo? A vida é mesmo assim, beleza. Mas quando ele diz dia e noite, qual é o contrário de dia? Noite. Qual é o contrário do não? É o sim. Certo? Então, lá na página 103, nesse trecho foram usadas palavras com sentidos opostos. Identifique-as. Quais são os sentidos opostos, ou seja, o sentido contrário que foi utilizado nesses versos? Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Então, vocês analisando a letra da canção do Lulu Santos, a vida é mesmo assim, dia e noite não e sim, certo? Vocês vão responder a terceira questão, letra A e letra B. Terceira questão, letra A e letra B. Vamos? Letra A e letra B. Letra A e letra B. Então, pessoal, olha, quando ele diz assim, a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Nesse trecho foram usadas palavras com sentidos opostos, ou seja, contrário, né? Identifique-as. Nós, claramente, né, vamos identificar as palavras dia e noite, não e sim. Dia e noite, não e sim. Letra B. Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Sugere que a vida
é feita de opostos. A vida é feita de opostos, ou seja, de situações que podem se modificar o tempo todo. Ou seja, a nossa vida não é estática, ela não é parada, né? A todo o tempo nós estamos vivenciando novas situações. Essa pergunta vem bem a calhar, né, gente? Com o momento em que a gente está vivendo. Então, sugere que a vida é feita de opostos. Sugere que a vida é feita de opostos, vírgula, ou seja, de situações que podem se modificar o tempo todo. De situações que podem se modificar o tempo todo. De situações que podem se modificar o tempo todo. Essa é a figura de linguagem chamada antítese, que é exatamente um contrário, certo? Diferente do paradoxo, que o paradoxo aqui, não confunda, são ideias contraditórias, ou seja, ilógicas, irreais, muito parecida com a antítese, mas a antítese realmente é um contrário, uma palavra contrária da outra. Enquanto que o paradoxo, certo? Ele é uma ideia contraditória, de certa forma contrária, mas contraditória, mas de uma maneira irreal, certo? De uma maneira mais ilógica, uma maneira mais incomum, ok? Nós vamos ver agora a hipérbole, certo? 4. Leia o trecho de um conto. Leia o trecho de um conto. Pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 milhões de trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. O que foi que vocês puderam notar nesse trecho da Bela e a Fera, da Clarice Lispector? Olha aqui, o que foi que vocês puderam notar nesse trecho? Ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Em 3 trilhões de anos, nós podemos notar o quê? Na hipérbole? Por um exagero. Esse exagero que caracteriza a hipérbole, certo? Vai tornar uma mensagem mais expressiva, mais significativa, né? Mais chamativa, ok? Então, agora, relendo, fazendo a releitura do trecho do texto de Clarice Lispector, A Bela e a Fera, pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Ok? Então, antes de vocês iniciarem a resposta do texto, a resposta da atividade, nós podemos verificar que a figura de linguagem, aqui, gente, olha, no quadrinho rosa, a figura de linguagem caracterizada pelo uso do exagero, certo? Para tornar uma ideia mais expressiva, é chamada de hipérbole, certo? Então, vocês vão responder agora a letra A e a letra B. A letra A e a letra B. Vamos lá? Letra A e letra B. Letra A e letra B. Letra A e letra B. Letra A
e letra B. Assim, né, gente? Qual é o assunto destacado pelo narrador desse trecho? Olhe, pois ela era 50 bilhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Então, qual é o assunto destacado pelo narrador? A beleza, né? A beleza da personagem. A beleza da personagem. Na letra B, observe as expressões em destaque. Que ideias elas expressam em relação aos elementos a que se referem? Observe as expressões em destaque, né? 50 milhões de unidades de gente linda, em 3 trilhões de anos. Que ideias elas expressam em relação aos elementos a que se referem? É um exagero? Está comparando ideias ou está colocando ideias opostas? Está claro aqui que nós temos um exagero. Como é que ela era 50 milhões de unidades de gente linda e depois em 3 trilhões de anos não haveria uma moça exatamente como ela, certo? Então nós temos aqui um exagero que caracteriza a hipérbole. E a prosopopeia ou personificação. Então, essa figura aqui é uma das mais fáceis de se identificar. Como assim? Por que ela é fácil de identificar? Olha. Quinta, leia a manchete a seguir. Janela inteligente respira para gerar sua própria ideia. Opa! Mas janela aqui pode ser inteligente, pode respirar, pode gerar sua própria energia. Então, pessoal, nós podemos perceber que a personificação, ela vai dar características, né, humanas a seres inanimados ou irracionais. Quando eu digo assim, o gato olhou para mim e me disse que estava com fome. Certo? Quando eu digo isso, eu estou também personificando as ideias do texto, porque o gato não fala, certo? Então eu estou apresentando, né? Eu estou apresentando características humanas a seres irracionais. Então, janela inteligente respira para gerar sua própria energia. A. Identifique a ação presente nessa manchete. Vocês vão responder a letra A na página 103 e a letra B e C na página 104. A na página 103 e a letra B e C na página 104. Facílimo. Vamos lá? Então, pessoal, olha. Na manchete se diz o seguinte: janela inteligente respira para gerar sua própria energia. A.
Identifique a ação presente nessa manchete. Qual é a ação presente? Respira, certo? Respira. A ação presente nessa manchete é respira. Ela está bem chamativa aqui entre aspas, ok? Na letra B. Nessa ação, o sujeito que a pratica é um ser animado ou inanimado? A janela é animado ou inanimado? Inanimado, né, gente? Não tem vida. Então, inanimado, que é a janela. É a janela. Na letra C. Normalmente, essa ação é praticada por seres animados ou inanimados. Normalmente, qual é a ação? A ação de respirar. Normalmente, essa ação é praticada por seres animados ou inanimados. Por seres animados, né, gente? Quem é que respira? Quem tem vida. Ou seres animados. Quando se atribuem, aqui pessoal, no quadrinho rosa, quando se atribuem características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tem-se uma prosopopeia ou personificação. A gente pode chamar tanto essa figura de linguagem, tanto de personificação ou prosopopeia. É uma figura de linguagem bastante comum em fábulas e apólogos, pois nesses textos os animais e seres inanimados expressam características humanas, como falar, pensar, expor seus sentimentos e suas opiniões. Então, pessoal, olha, vocês lembram da fábula da cigarra e da formiga, onde a cigarra, né, cantava, e a formiguinha trabalhando, até aí tudo bem, né? Mas quando ela chegou, a cigarra, na casa da formiga, pedindo um abrigo, Dona Formiga, por favor, estou com fome, né? E a Dona Formiga respondeu para a cigarra: por que não guardou comida para o inverno, se só fez cantar durante todo o verão, né? Então, aqui eu estou atribuindo características humanas, né, a um ser irracional, certo? Então, na letra C, normalmente essa ação é praticada por seres animados ou inanimados, por seres animados, ok? Vamos agora para a nossa sexta figura de linguagem, né? Que é o eufemismo. O trecho a seguir foi retirado da obra O Alto da Compadecida, do escritor brasileiro Ariano Suassuna, de 1927 a 2014. Leia-o. Chicó cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Repetindo. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo no só rebanho de condenados. Pessoal, percebam que o Ariano Suassuna, ele quis suavizar o sentido da morte. Quando ele diz, cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, né? Com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Ok? Então, vocês vão responder a letra A, B e C. A, B e C. Certo? A, B e C. Sobre esse texto que nós acabamos de ler do Ariano Suassuna.
de um trecho da obra mais clássica do Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida. Vamos lá? Quando também, pessoal, ao me referir à morte, né? Eu posso também utilizar foi dormir com os anjos, né? Foi morar com Deus. Então, esse sentido, ele vem a suavizar uma expressão mais grosseira, né? Que a gente tem, que é a morte. Então, a morte sendo uma palavra muito pesada, né? Então, alguns autores, alguns falantes, alguns interlocutores podem se referir do sentido da morte com uma palavra mais atenuante, mais leve, né? Menos grosseira. Vamos lá, respondendo a letra A, B e C. A, B e C. A, B e C. Na letra A, nesse trecho foi utilizada uma expressão mais leve para atenuar o sentido pesado da morte do personagem João Grilo. Que expressão é essa? O único mal irremediável. O único mal irremediável. Então, todas essas palavras aqui na frente do único mal irremediável estão explicando o que foi dito anteriormente, certo? Então, é o único mal irremediável. B. O que o uso de uma expressão como essa produz numa situação comunicativa? O que o uso de uma expressão como essa produz numa situação comunicativa? Evita que o leitor fique chocado. Evita que o leitor fique chocado com o fato quando é informado sobre o assunto. Ou seja, ameniza o sentido grosseiro da mensagem. Ameniza o sentido grosseiro da mensagem. Certo? Então, o eufemismo tem essa característica principal de amenizar o sentido grosseiro da mensagem que está sendo transmitida. Letra C. Faça uma pesquisa em livros ou na internet e encontre outros 2 exemplos de eufemismos que são comuns no nosso dia a dia. Pessoal, nós temos esse exemplo que eu já citei para vocês, né? Foi morar com Deus, subiu ao céu, né? Foi para a sua morada eterna, fez a sua passagem, né? Se referindo à morte também. Entregou a alma a Deus, passou desta para melhor. Enriquece por meios ilícitos, quer dizer o quê? Rouba, né?
se você enriquece por meios ilícitos, né, que são ilegais, então é claro que você está roubando. A gente só pode enriquecer se for trabalhando com muito suor, com muita dedicação. Aí sim, a gente pode conseguir alguma coisa na vida. Mas tem muita gente que não quer ir por esse lado, né? Então vão enriquecer por meios ilícitos, ou seja, vão roubar, né? Então, pessoal, lá na página 105, então, antes disso, vamos ver aqui o uso de uma palavra ou expressão para substituir outra de sentido mais grosseiro ou desagradável recebe o nome de eufemismo, que vai diminuir o sentido grosseiro da mensagem, a gente chama de eufemismo, ok? Agora nós vamos fazer uma atividade, né, uma atividade que vai resumir todas essas todas essas 6 figuras de linguagem que nós aprendemos nessa aula, certo? Agora que você já estudou algumas das figuras de linguagem, faça as atividades a seguir. 7. Leia uma tirinha em que o personagem Armandinho e seu pai estão conversando. Filho, escovou os dentes? Já pedi 1 milhão de vezes. Não mesmo. Foi no máximo umas 10 mil. Então, letra A. Que expressões utilizadas pelos personagens são consideradas figuras de linguagem? Figuras de linguagem. Quando ele diz, olha, filho escovou os dentes, aqui a gente sabe que não tem nenhuma figura de linguagem. Já pedi 1 milhão de vezes. Não mesmo. Foi no máximo umas 10 mil. Então, quais são as figuras de linguagem que existem nesse trecho? Quais são as figuras de linguagem que existem nesse trecho? Identificando. Nós temos aqui, pessoal, duas hipérboles, certo? O que é hipérbole? É um exagero. Então, nós temos, né? Nós temos aqui 1 milhão de vezes, olha, já pedi 1 milhão de vezes e umas 10 mil. Umas 10 mil. Nós temos aqui o quê? Na letra B. Que figura de linguagem é essa? É o eufemismo, a ironia, a personificação, ou temos a hipérbole. O que é a ironia, pessoal? A ironia é quando se diz o contrário daquilo que se está pensando, né? O que é a personificação? Personificação, eu vou atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. O que é o eufemismo? Eu vou utilizar uma expressão para substituir outro de sentido mais grosseiro, ou seja, eu vou atenuar, eu vou diminuir aquele sentido. E o que é a hipérbole? O que é a hipérbole? É um exagero utilizado pelo autor para tornar a ideia mais expressiva. Então, aqui é claro, na letra B, que nós temos uma hipérbole. Na letra C, com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada? Com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada? Com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada?
Com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada? Enfatizar, por meio do exagero, a mensagem. Enfatizar, por meio do exagero a mensagem, contribuindo para o efeito de humor. Contribuindo para o seu efeito de humor. Enfatizar, por meio do exagero, a mensagem. Enfatizar, por meio do exagero, a mensagem. Contribuindo para o humor. Contribuindo para o seu humor. Na letra D, você já usou ou ouviu alguém usar expressões como essas? Em caso afirmativo, converse com seus colegas sobre a situação em que foram usadas e dê exemplos dessas expressões. Pessoal, a gente vê muito no nosso dia a dia, quando a gente diz, eu estou morto de sono, eu estou morto de preguiça, né? Já fui umas 1000 vezes no cinema, né? Então, tudo isso é uma hipérbole. Por quê? Porque enfatiza um exagero, né, da mensagem de uma maneira que vai causar humor também nessa mensagem. Ok? Nós vamos agora para a página 106. Página 106. Leia alguns trechos de textos. Neles estão presentes algumas das figuras de linguagem estudadas. Observe. A. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. B. Preste atenção, olha, letra A. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. Esse trecho, essa frase é de Cartas Extraviadas de Marta Medeiros. No trecho B, a névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Gargantas abertas de Marina Colaçante. Letra C, o esforço para lembrar e a vontade de esquecer. O vento, né, que é de Rodrigo Amarante, que houve uma interpretação de Los Hermanos. E letra D, o céu dorme na montanha. Viagem de Cecília Meirelles. Então, vocês vão fazer agora a letra A somente. A letra A somente, ok? Letra A. Somente a letra A, não façam a letra B agora. Tá bom? Identificando as figuras de linguagem que a gente tem nesses 4 trechos de textos. Então, pessoal, olha. No trecho A, choveu aquele final de tarde um Atlântico. Nós temos o que aqui? Um exagero, certo? Nós temos um exagero quando ele diz que choveu no final da tarde um Atlântico.
Então, na letra A, nós temos uma hipérbole. Hipérbole. Na letra B, a névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Nós temos o que aqui? Uma personificação ou prosopopeia, né? Quando diz que a névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Como é que a névoa pode deitar-se para o sono? Então, nós temos uma personificação ou prosopopeia. Na letra C. Letra C. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Nós temos aqui situações contrárias, não é? Então, nós temos aqui uma antítese. Nós temos aqui uma antítese. Por quê? Porque são expressões de sentido contrário. E na letra D, nós temos o céu dorme na montanha. O céu dorme? Não. Então, eu estou atribuindo, o autor atribuiu a seres inanimados características humanas. Então, nós temos aqui uma personificação ou prosopopeia. Então, na letra B e última. Explique o sentido do emprego das figuras de linguagem em cada um dos trechos. Explique o sentido do emprego das figuras de linguagem em cada um dos trechos. Cada um desses trechos aí, pessoal, vocês vão explicar o sentido dessas figuras de linguagem aí. Ok? Então, pessoal, olha. Choveu naquele final de tarde no Atlântico. Nós temos aqui uma hipérbole da ideia de exagero na quantidade de chuva, ou seja, choveu muito. Hipérbole, que é um exagero, né? Ou seja, choveu muito. No trecho B, né, que diz: a névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. Prosopopeia ou personificação. Ao olhar para a ilha do horizonte, perceba-se a névoa. Ao olhar para a linha do horizonte, perceba-se a névoa. Na letra C, o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. É uma antítese, ou seja, esforça-se para lembrar quando na verdade quer esquecer. Letra C. É uma antítese, é um contrário, né? Esforça-se para lembrar quando na verdade quer esquecer. E na última, letra D. Letra D. É uma prosopopeia ou personificação. O céu dorme na montanha, né? A montanha para quem a olha de baixo parece encostar no céu. E como está fixada no chão, aparenta apoiá-lo. Então, letra D é uma prosopopeia ou personificação, né? Onde eu vou atribuir características humanas a um ser inanimado. Características humanas a um ser inanimado. Ok? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vimos algumas figuras de linguagem, sendo que a gente começou a ver essas figuras de linguagem lá no 7º ano, nosso livro também de produção de texto, certo? E essas figuras de linguagem, elas visam a dar um sentido mais expressivo ao texto, ok? Então, pessoal, na nossa aula de hoje foi só.
Fiquem com Deus, que Deus proteja a cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.